Esta é a leitura da tradução de Overlord feita e revisada de fã para fã. Se quiserem e puderem contribuir com o autor, comprem o livro ou e-book, disponíveis em japonês, inglês e português. Links de crédito da tradução e livrarias online com a obra, na descrição. A Batalha no Vilarejo Carne. Parte 4. O poderoso rugido quebrou o ar. Foi o sinal para um massacre mudar totalmente de perspectiva. Em um piscar de olhos, os caçadores se tornaram os caçados. Londes de Clamp provavelmente amaldiçoou seus deuses mais nos últimos 10 segundos do que no resto de sua vida. Se os deuses existem, intercedam por mim agora e afastem o maligno. Londes era um homem devoto, porque os deuses o abandonaram? Os deuses não existem. No passado, ele havia desprezado as pessoas que não acreditavam nos deuses, as subjugando como tolas. Afinal, se os deuses não existissem, como os sacerdotes poderiam fazer sua magia? E agora, ele percebeu que ele era o tolo. O monstro que o encarava, se fosse para nomeá-lo em sua língua, Cavaleiro da Morte resumiria tudo o que representava, logo se aproximou. Ele deu 2 passos para trás em resposta, tentando fugir. Um rangido estridente veio de sua armadura, e a espada que ele segurava nas 2 mãos tremia incontrolavelmente. Ele não foi o único. Os outros 18 cavaleiros que cercavam o monstro estavam todos agindo da mesma maneira. Embora eles estivessem cheios de medo, nenhum deles correu. Isso não era coragem, o rangido de seus dentes poderia atestar isso. Se pudessem, eles correriam tão rápido e tão longe quanto pudessem. Foi porque eles sabiam que não havia escapatória. Os olhos de Londes se moveram, pedindo ajuda. Essa praça ficava no centro do vilarejo, onde Londes e seus homens haviam reunido cerca de 60 aldeões. Eles olharam com medo para Londes e seus homens, enquanto um grupo de crianças se escondia atrás de uma torre de vigia feita de madeira. Algumas das crianças seguravam paus, mas nenhuma delas estava em posição de luta. Era tudo o que eles podiam fazer para não deixar cair seus bastões improvisados. Durante o ataque de Londes ao vilarejo, eles perseguiram os aldeões até a praça central. Eles revistaram as casas, e então, a fim de extirparem qualquer um que estivesse escondido nos porões, eles despejaram óleos alquímicos e os incendiaram. Havia 4 cavaleiros montando guarda ao redor do vilarejo com arcos, e o trabalho deles era derrubar qualquer um que tentasse escapar. Eles haviam feito isso várias vezes, e pode-se dizer que eles eram experientes com esse tipo de coisa. O massacre levou um bom tempo, mas foi bem sucedido. Eles reuniram os aldeões sobreviventes em um só lugar. Depois disso, libertariam alguns dos prisioneiros como isca. Deveria ter sido assim, mas Londes ainda se lembrava daquele momento quando Erion foi jogado para o ar, depois que os últimos aldeões fugiram para a praça. Deveria ter sido impossível. Ninguém sabia o que estava acontecendo. Como eles poderiam entender a razão pela qual um homem treinado e adulto em uma armadura completa, que ainda tinha algum peso, mesmo que fosse encantada por magia de diminuição de peso, poderia voar pelo ar como uma bola? Depois de ascender cerca de 7 metros no ar, ele caiu na terra fazendo um baque e ficou imóvel. Um monstro arrepiante estava parado onde Erion caiu. O monstro arrepiante, um cavaleiro da morte, abaixou o escudo torre que havia esmagado Erion e parou diante deles. Foi quando o desespero deles começou. Seus gritos apavorados ecoaram pelo ar. Um dos homens amontoados junto com seus camaradas não suportou o terror opressivo e fugiu com um grito. Sob essas circunstâncias extremas, era natural que, quando forçados até o ponto de ruptura, as pessoas quebrassem. No entanto, entre todos os camaradas do homem em fuga, nenhum deles se juntou a ele. A razão era que logo ficaria evidente. Um vendaval preto passou pelo campo da visão de Londes. O corpo do Cavaleiro da Morte era maior do que o de um ser humano normal, mas sua agilidade estava muito além das expectativas de qualquer um. O homem que fugia só conseguiu dar 3 passos.
Quando estava prestes a dar o quarto passo, um arco de brilho prateado dividiu seu corpo em dois. Seu corpo foi bissectado e as metades da esquerda e direita desabaram em direções opostas. Um fedor azedo encheu o ar quando seus órgãos internos rosados se derramaram. Go! O Cavaleiro da Morte coberto de sangue rugiu quando manejou a espada. Um rugido de alegria. O olhar de deleite era inconfundível, mesmo em seu rosto putrefato. Como um matador esmagadoramente superior, saboreava o desespero e o terror dos seres humanos lamentáveis que não conseguiam sequer sobreviver a um único ataque dos seus golpes. Apesar de terem espadas na mão, ninguém ousou atacar. No início, eles tentaram um ataque, embora estivessem com medo. Mas mesmo aquelas lâminas não haviam passado pela defesa de seu oponente, não conseguiram acertar sequer um golpe na armadura do Cavaleiro da Morte. Em contraste, o Cavaleiro da Morte não usou sua espada, mas enviou Londes voando com uma pancada de escudo, e o fez sem usar força suficiente para matar. Estava claramente brincando com eles, dada a maneira como não usava sua força total. Era claro que o Cavaleiro da Morte queria deleitar-se da agonia desses humanos. O Cavaleiro da Morte apenas deu golpes fatais quando os cavaleiros tentaram escapar. O primeiro cavaleiro a correr foi Hirik. Ele era um cara legal, mas um bêbado miserável. Seus membros foram cortados, seguidos por sua cabeça. Depois de ver as duas mortes, os outros cavaleiros sabiam qual seria o resultado, então eles não se atreveram a fugir. Seus ataques eram ineficazes e eles seriam mortos se tentassem fugir. A única coisa que eles podiam fazer era esperar sua vez de serem torturados até a morte. Embora não houvesse como ver seus rostos abaixo dos elmos fechados que usavam, todos os presentes estavam bem conscientes de seu destino. Os lamentos de homens adultos abafavam os choros das crianças, ecoaram por todo o vilarejo. Esses homens que sempre oprimiram os fracos não pensaram que um dia, eles estariam recebendo esse tratamento. Deus, nos salve. Ó Deus! Depois de ouvir esses gritos de salvação, a força deixou as pernas de Londes e ele quase caiu de joelhos. Ele amaldiçoou em voz alta os deuses, ou era uma oração para eles? Vocês aí, vão segurar aquele monstro! Gritou um cavaleiro desesperado. Ele sabia que seu destino estava selado. Suas palavras soaram como um salmo fora de tom. O homem que falou estava de pé ao lado do Cavaleiro da Morte. A maneira como estava tropeçando na ponta dos pés para se afastar do cadáver de seu companheiro era bastante cômica. Londes franziu a testa enquanto olhava para aquele homem em seu estado patético. Era difícil dizer quem tinha falado aquelas palavras porque seus elmos fechados cobriam seus rostos e suas vozes eram distorcidas pelo medo. Ainda assim, ele sabia que apenas um homem falaria assim. Comandante Belius. Londes franziu a testa. Dominado por seus desejos lascivos, ele tentou estuprar uma garota do vilarejo e depois procurou a ajuda de seus companheiros para enfrentar o pai dela. Depois que ele foi puxado para fora por outro homem, ele descarregou sua raiva, apunhalando o pai com sua espada. Esse era o tipo de homem que ele era. No entanto, sua família era bastante rica em seu país e ele se juntou a essa unidade graças às riquezas de sua família. Tudo deu errado porque ele havia se tornado seu comandante. E eu não sou alguém que deveria morrer aqui. Todos vocês, apressem-se e protejam-me. Sejam meus escudos. Ninguém se mexeu. Ele poderia ter sido nomeado comandante, mas ele não era nada popular. Ninguém jogaria suas vidas fora por um homem assim. No entanto, o Cavaleiro da Morte respondeu ao seu grito, e ele lentamente se virou para Belius. Ai! A única coisa louvável sobre ele era a quantidade de barulho que fazia enquanto estava frente ao Cavaleiro da Morte. Assim que Londes começou a respeitar essa estranha qualidade de Belius, ele ouviu o homem gritar de terror. Dinheiro, eu dou dinheiro. 200 peças de ouro. Não, 500 peças de ouro. 1000 pés, essas eram quantias consideráveis de que ele estava falando.
No entanto, neste momento, era como dizer-lhes que ele os pagaria para saltarem de um penhasco de 500 metros. Embora ninguém tenha respondido, uma pessoa, não, metade de uma pessoa se moveu como se em resposta a ele. O Ung. A metade direita do cadáver segurou os tornozelos de Belius com firmeza. O sangrento gargarejo da boca quase não soava como palavras. Obiá! Belius gritou em uma voz estranhamente aguda. Os cavaleiros e aldeões observadores estavam congelados de medo, a pele coberta de arrepios. Zumbis escudeiros. Em Yggdrasil, criaturas mortas pelo Cavaleiro da Morte se tornariam um deades de poder comparável ao oponente que matou, assombrando o lugar onde foram mortas. De acordo com as regras do jogo, aquelas almas amaldiçoadas que pereceram pela espada do Cavaleiro da Morte se tornariam seus escravos por toda a eternidade. Belius parou de gritar e caiu olhando para o céu, como uma marionete cujos cordéis foram cortados. Ele deve ter desmaiado. O Cavaleiro da Morte se aproximou do homem indefeso e afundou a lâmina ondulada para baixo. O corpo de Belius se contraiu e, despertado pela dor lancinante, Belius gritou: Me ajudem! Ah! E eu imploro! Ah, é o baço Bualbercoiba! Usando as duas mãos, Belius agarrou desesperadamente a lâmina que já havia penetrado em seu corpo, mas o Cavaleiro da Morte não prestou atenção nas lutas fúteis e manejou a flamígera como uma serra. Sua carne e armadura foram cruelmente rasgadas, e sangue fresco voou por toda parte. É o Darbinheiro! Salbe o corpo de Belius estremeceu, e então ele deu seu último suspiro. Só então o Cavaleiro da Morte ficou satisfeito e se afastou do cadáver de Belius. Não, por favor, não. Santo Deus! Seus gritos vieram de presenciar algo horrível diante deles. Se eles corressem, eles morreriam rapidamente, mas se eles ficassem, eles morreriam horrivelmente. Eles sabiam disso perfeitamente bem, mas ainda assim, não conseguiam se mover. Acalmem-se, homens! O grito de Londres rasgou as lamentações. O mundo se silenciou, como se o tempo estivesse parado. Recuar! Soem a corneta para os cavaleiros e arqueiros virem aqui. O resto de vocês, façam o seu melhor para comprar algum tempo para o corneteiro. Se não se importarem, eu prefiro não morrer assim. Agora mexam-se. Todos se moveram em um instante. Não havia sinal de seu pânico anterior. Todos se moviam em silêncio sepulcral, como uma queda d'água. A obediência mecânica às ordens sem hesitação criou um milagre. Não havia como eles se moverem tão imaculadamente de novo. Os cavaleiros fizeram o que deviam fazer. Eles tinham que proteger o cavaleiro que tocaria a corneta e avisaria os outros. Um dos soldados que havia recuado vários passos, abaixou a espada e retirou a corneta da bolsa. O Cavaleiro da Morte atacou, como se reagisse à corneta sendo retirada. Todos ficaram chocados. Será que o Cavaleiro da Morte queria destruir seus meios de fuga para poder matá-los até o último homem? A onda de escuridão se aproximava cada vez mais, e todos sabiam que dar um passo à frente para tentar impedir aquilo era a morte certa. No entanto, os cavaleiros ainda avançaram um após o outro para bloquear o Cavaleiro da Morte. Seu medo foi varrido por um medo ainda maior e eles avançaram tentando se tornar obstáculos. Toda vez que o escudo se movia, um cavaleiro era esmagado no ar. Toda vez que sua lâmina cintilava, um cavaleiro era cortado em dois. Desum. Moret. Decapite os caídos. Depressa, antes que eles voltem como monstros. Os cavaleiros designados correram apressadamente em direção aos companheiros assassinados. O escudo balançou e um cavaleiro foi atirado para o ar. Seu corpo foi cortado pela flamígera. 4 homens perderam a vida em um piscar de olhos. Embora Londres ainda estivesse tomado pelo medo, ele preparou sua espada contra a chegada da tempestade negra, como um mártir preparando-se para dar sua vida por sua fé. Pode ter sido uma ação sem sentido, mas Londres não pretendia esperar pela morte.
Dando voz a um grito de guerra, ele manejou a espada com toda a força para cima do Cavaleiro da Morte que se aproximava. Talvez fosse por causa de suas circunstâncias, mas os músculos de Londres romperam o limite e o surpreenderam. Pode ter sido o melhor golpe que Londres já atingiu em sua vida. O Cavaleiro da Morte também manejou sua flamígera. Em um instante, Londres viu o mundo girar e seu cadáver decapitado cair no chão, enquanto sua espada balançava no ar como um graveto. Nesse momento, a corneta soou. Momonga Ainz levantou a cabeça quando o som da corneta foi ouvido vindo da direção do vilarejo. A área ao redor dele estava coberta com os cadáveres dos cavaleiros que estavam de guarda aqui. O fedor de sangue pairava pesado no ar, mas Ainz não prestou atenção enquanto fazia seus experimentos. Só então, ele se repreendeu por errar suas prioridades. Ainz largou a espada que tinha em sua mão. A espada que originalmente pertencia a um cavaleiro caiu no chão, seu gume outrora brilhante e afiado agora jazia manchado de terra. Bem, eu já disse isso antes, mas essa redução de danos físicos é uma coisa e tanto. Ainz ou Algon-sama. Apenas Ainz basta, Albedo. O pedido de Ainz ser chamado por uma versão mais curta de seu nome, jogou Albedo em confusão. Kufu. Eu estou realmente autorizada a fazer isso? Não seria desrespeito encurtar o nome do líder dos 41 seres supremos, especialmente se for também o nome do governante de Nazarick? Ainz não achou que fosse grande coisa. No entanto, suas palavras significavam que ela respeitava o nome Ainz ou Algon, o que agradou Ainz. Portanto, sua resposta foi redigida em tom suave. Tudo bem, Albedo. Até que meus antigos companheiros apareçam, esse será o meu nome. Eu permito que você o encurte. Como desejar, mas por favor, permita-me dirigir ao Senhor com o devido respeito. Então, meu mestre, Ainz-sama, Kukuko, sim, isso mesmo. Albedo virou seu corpo timidamente. No entanto, desde que ela estava em uma armadura completa, Ainz não podia ver seu lindo rosto. Para ele, ela estava apenas agindo de forma estranha. Poderia ser, Kukuko, será que sou a única que tem permissão para te abordar dessa maneira? Não é bem assim. Ter alguém se dirigindo a mim por um nome tão longo o tempo todo seria chato, então eu gostaria que todos fizessem o mesmo. Se é assim, certamente. Sim, foi o que pensei. O humor de Albedo ficou sombrio de repente. Em uma voz desconfortável, Ainz perguntou. Albedo, o que acha do nome que eu escolhi? Eu acho que esse nome lhe cai muito bem. Combina com o meu amado, Grum, combina com o meu senhor, com a destreza daquele que uniu os seres supremos. Este nome pretendia representar os 41 de nós, e isso inclui o seu criador, Tabula Smaragdina-san. No entanto, ignorei os sentimentos do seu mestre e dos outros e tomei esse nome para mim, um mero capricho. Como você acha que eles se sentiriam sobre isso? Embora eu tenha medo de irritar o Senhor, eu rezo para que permita-me discorrer. Se minhas palavras o desagradam, então tomarei a minha própria vida com prazer se assim comandar-me. Eu sinto que alguns dos seres supremos que nos abandonaram podem se opor ao apoderamento desse nome por aquele que ficou conosco até agora, Momonga-sama. No entanto, eles não estão aqui, então se quiser usar esse nome, tudo que eu sinto é felicidade, Momonga-sama. Albedo abaixou a cabeça depois que terminou de falar, e Ainz permaneceu em silêncio. A frase "nos abandonaram" rodou em sua mente como um vórtice. Seus companheiros passados o haviam abandonado por suas próprias razões. Yggdrasil era apenas um jogo, e eles não podiam abandonar suas vidas reais por um jogo. Momonga também sentia o mesmo. No entanto, poderia realmente ser dito que ele, que se fixara em Ainz ou Algol na grande tumba de Nazarick, não estava reprimindo sua raiva contra seus antigos camaradas? Eles nos abandonaram. Isso pode ser verdade, mas talvez não seja. As emoções são um assunto complicado e não há resposta certa. Levante sua cabeça, Albedo. Eu entendo os seus sentimentos. Tudo bem, está decidido, este será o meu nome.
Até que meus camaradas se oponham, serei Ains ou Algon. Entendido. O pensamento de que nosso mais exaltado mestre, e o homem que mais amo carregaria esse glorioso nome me enche de alegria. O homem que eu mais amo, o inquieto Ains decidiu não se preocupar com isso por enquanto. Isso realmente é o que pensa? Fico feliz em ouvir isso. Então, Ain-sama, gostaria de passar algum tempo aqui? Embora eu ficaria feliz em ficar ao lado do meu senhor, isso mesmo, um passeio pela floresta também seria bom. Ele não podia fazer isso. Ains veio para salvar o vilarejo. Os pais que as irmãs lhe pediram para salvar já estavam mortos. E enquanto pensava em seus cadáveres, ele coçou a cabeça. A visão de seus corpos lembrou de um inseto morto à beira da estrada. Não havia pena, nem tristeza, nem raiva. Bem, um passeio pode ser bom. Afinal, não há nada de importante para fazer. O Cavaleiro da Morte parece muito feliz em seguir minhas ordens. Como esperado de um Undead que o Ain-sama fez. Sua maravilhosa execução de seus deveres é verdadeiramente louvável. Os Undeads feitos pela magia de Ains e suas habilidades eram mais fortes do que os monstros comuns de seu tipo devido às habilidades das profissões de Ains. Naturalmente, o mesmo se aplicava ao Cavaleiro da Morte que ele havia criado. No entanto, era apenas um monstro de nível 35, e não era nada em comparação com os monstros que exigiam XP para serem criados, como o Overlord Wiseman e Grim Reaper Thanatos. O fato de que ainda estava lutando até agora significava que os inimigos eram fracos. Em outras palavras, não havia perigo. Ele queria pular de alegria quando pensava sobre isso, mas tinha que permanecer no papel do mestre digno, assim, Ains anulou esse pensamento. Mas sob o manto, ele cerrou os punhos com força. Os inimigos que atacaram o vilarejo eram muito fracos. Então, vamos ver os sobreviventes. Antes de Momonga partir, ele percebeu que tinha algumas coisas para fazer primeiro. Para começar, ele desativou os efeitos especiais do cajado de Ains ou Algon. A aura malévola que o envolvia desapareceu como uma chama de vela ao vento. Em seguida, ele pegou uma máscara facial do inventário. Era decorada de forma grosseira, e sua expressão era difícil de descrever, estando em algum lugar entre tristeza e raiva. Assemelhava-se a uma máscara balinesa de Barong. A máscara parecia assustadora, mas não tinha poderes especiais. Era um item cosmético simples que não continha um traço de dados. Somente aqueles que estavam logados em Yggdrasil por mais de 2 horas, das 19 às 22 horas na véspera de Natal, teriam essa máscara, basicamente, contanto que eles estivessem no jogo durante aquele período de tempo, eles receberiam automaticamente. Poderia ser chamado de um item amaldiçoado. Máscara de a inveja. Essa máscara era conhecida como Mask of Envy. Certa vez, quando ele usava essa máscara, foi inundado por mensagens de: a empresa ficou maluca? A gente pediu por isso. Ninguém na nossa guilda tem isso. Posso eu pecar ele? Tô de saco cheio de ser humano tio e outras coisas desse tipo, como um grande message board. Então, ele tirou um par de luvas. O exterior delas era áspero, era factual que foram grosseiramente manufaturadas e não tinham grandes propriedades especiais. Essas luvas se chamavam Jarngrape e eram um item de armadura feito por um dos membros da Ains ou Algon para se divertir. Sua única habilidade era aumentar a força do usuário. Ele usou esses itens para esconder sua aparência esquelética. Claro, havia uma razão para essa camuflagem de emergência. Foi porque Ains percebeu que havia cometido um erro fatal. Ains estava acostumado com Yggdrasil, ter a aparência de esqueleto não o assustava. No entanto, para as pessoas deste mundo, a aparência de Ains era sinônimo de terror. Tanto as irmãs que quase perderam a vida, quanto os cavaleiros totalmente armados tinham medo dele. Por enquanto, ele usaria esses itens para mudar sua aparência de um monstro terrível para Magic Caster ameaçador. Isso deveria reduzir o quão assustador ele aparentava ser. Então ele pensou sobre o cajado. No final, ele decidiu mantê-lo com ele.
Além disso, não havia causado problemas até agora. Em vez de implorar ao seu Deus por ajuda, você não deveria ter massacrado essas pessoas em primeiro lugar. Com aquela frase que só um ateu poderia inventar, Ainz desviou o olhar do cadáver, cujos dedos estavam dobrados em um gesto de oração, e lançou uma magia. Fly. Ainz flutuou levemente para o céu, Albedo logo o seguiu pouco depois. Cavaleiro da Morte, se houver algum cavaleiro sobrevivente, deixe-os vivos. Eles são úteis para mim. O Cavaleiro da Morte enviou seu reconhecimento à Ordem de Ainz através do elo mental que compartilhavam. Era difícil colocar os pensamentos do Cavaleiro da Morte em palavras. Ainz voou em direção ao lugar que havia ouvido a corneta o mais rápido que pôde. O vento açoitava seu corpo, ele nunca havia voado tão rápido antes em Yggdrasil. O manto grudado em seu corpo parecia um pouco desconfortável, mas isso passou rapidamente. Ainz logo alcançou o céu acima do vilarejo e olhou para a paisagem abaixo. Ainz descobriu que parte da praça do vilarejo estava escura, como se tivesse absorvido água. Havia muitos cadáveres e alguns cavaleiros trêmulos, assim como o Cavaleiro da Morte. Ainz contou os cavaleiros ofegantes, que estavam cansados demais para se mover. Havia 4 deles no total. Embora houvesse mais do que ele esperava, alguns extras não seriam um problema. Cavaleiro da Morte. Isso é o bastante por hora. Suas palavras pareciam estranhamente incongruentes com o ambiente, como se ele estivesse comprando algo em uma loja. Mas para Ainz, essa situação era tão casual quanto fazer compras. Ele desceu lentamente para o chão, acompanhado por Albedo. Os cavaleiros falsários olhavam para Ainz boquiabertos. Eles esperavam por um resgate, mas o que havia chegado era o homem responsável por tudo, e sua chegada destruiu suas esperanças. Saudações, senhores. Meu nome é Ainz ou Algon. Ninguém respondeu. Se abaixarem suas armas, posso garantir suas vidas. Claro, se preferirem lutar. Uma espada foi lançada no chão. Em seguida, outras espadas foram sendo jogadas até que houvessem 4 lâminas no chão. Ninguém falou durante esse tempo. Parecem bastante cansados. Mas os senhores não acham que suas cabeças estão um pouco altas demais diante do mestre do Cavaleiro da Morte? Os cavaleiros imediatamente se prostraram diante dele silenciosamente. Eles não se pareciam com vassalos diante de seu senhor, mas com condenados à espera de execução. Eu permitirei que saiam com suas vidas. Em troca, digam ao seu mestre, seu dono, o seguinte. Ainz usou os efeitos da magia Fli para se aproximar de um dos cavaleiros, e então ele tirou o elmo do homem com a mão que não segurava o cajado de Ainz ou Algon. Ele notou os olhos exaustos do homem e seus olhares se encontraram através da máscara. Não causem problemas por aqui. Se perturbarem essa região, eu trarei morte a vocês e ao seu reino. O cavaleiro trêmulo assentiu com a maior coragem que pôde. Seu gesto frenético parecia bastante cômico. Sumam daqui. E certifiquem-se de transmitir isso ao seu mestre. Ele sacudiu o queixo e os cavaleiros fugiram como coelhos. Atuar é cansativo. Ainz silenciosamente resmungou enquanto observava os cavaleiros fugirem. Se não houvesse aldeões por perto, ele poderia até ter esticado os ombros. Embora estivesse fazendo a mesma coisa na grande tumba de Nazarick, desempenhar o papel de uma pessoa incorruptível era muito cansativo para um assalariado médio como Ainz. No entanto, até as cortinas dessa atuação se fecharem, ele tinha que usar essa faceta. Ainz resistiu à vontade de suspirar e caminhou em direção aos aldeões. Albedo seguiu atrás dele, cada passo dela acompanhado pelo barulho de metal. Recolhe aos zumbis escudeiros. Ordenou Ainz ao Cavaleiro da Morte. Quando Ainz se aproximou, ele pôde ver mais claramente a confusão e desconforto nos rostos dos aldeões. Não era como se estivessem infelizes em serem resgatados dos cavaleiros, mas estavam simplesmente amedrontados pela pessoa diante deles. Ainz finalmente percebeu isso.
Ele era poderoso, muito mais do que aqueles cavaleiros, então não considerou essa situação do ponto de vista de uma pessoa fraca. Ele decidiu refletir sobre isso e ponderou tranquilamente. Se ele se aproximasse demais, o resultado seria o oposto do que estava esperando. Portanto, Ainz decidiu parar a uma distância deles, e falou em tom gentil: Vocês foram salvos. Podem relaxar. Quem é? Um dos aldeões estava dizendo isso, mas mesmo tentando falar com Ainz, seus olhos não deixavam de encarar o Cavaleiro da Morte. Eu vi alguém atacando este vilarejo, então vim para ajudar. Quando os barulhos se espalharam, olhares de alívio surgiram nos rostos dos aldeões. Mesmo assim, eles não poderiam estar completamente à vontade. Isso vai ser complicado. Devo tentar uma abordagem diferente? Ainz decidiu lidar com isso de uma forma que ele não gostava muito. Claro, minhas ações não foram de graça. Espero uma recompensa compatível com o número de aldeões que salvei. Os aldeões se entreolharam. Parece que eles estavam preocupados com dinheiro. No entanto, seus olhares duvidosos desapareceram. Essa demanda grosseira por dinheiro em troca de salvação parecia ter acalmado um pouco suas suspeitas. Com o vilarejo em seu estado atual. Ainz levantou a mão para silenciar o outro homem antes de continuar. Vamos discutir isso mais tarde. Eu resgatei um par de irmãs antes de vir aqui. Eu vou trazê-las agora. Vocês podem esperar aqui por mim? Ele tinha que se certificar de que essas irmãs não falassem sua verdadeira identidade. Sem esperar que eles respondessem, Ainz partiu lentamente. Ao mesmo tempo, ele pensou em usar magia para alterar memórias.